Boa tarde a todo mundo. Fico feliz de estar participando do TDC, já os agradecimentos, já adiantei um pedaço, que eu já começo aqui na nossa palestra aqui, já agradecendo a participação. Eu achei importante a trilha de arquitetura vir para a Staging, porque o TDC está muito próximo do mercado de trabalho e das dificuldades, e ajuda a gente no dia a dia. Então, trazer a trilha de arquitetura traz um ganho enorme para a gente que está no mercado de trabalho, tentando contratar, trazer gente melhor do que a gente para poder crescer nossa companhia. Meu nome é Alexandre Brandão, tenho 24 anos já na área de tecnologia, já tenho bastante tempo, comecei com 17 anos aí no Banco Itaú como técnico eletrônico, e hoje sou analista de sistemas, diretor também da Stone Co. E tenho algumas certificações, sou MVP da Microsoft, participo do .NET Foundation, tá os meus contatos e vou evoluir aí para a nossa palestra. Tem algumas comunidades também no Rio de Janeiro que eu estou tocando, depois vocês entram nos links para poder conhecer. Eu tenho um canal do YouTube também, onde eu comento lá tudo que eu gosto. Basicamente, eu documento as minhas coisas e participo também com a galera, podendo ajudar e apoiar também o cenário de tecnologia aqui no país, que é muito importante para a gente se desenvolver. Tá? Então, acessem o canal, dêem uma olhada, peçam vídeos, dicas, e eu estou lá disponível para vocês. Hoje eu trabalho na TAG Infraestrutura, apresentá-la rapidamente, porque também é a minha patrocinadora, né, que ajuda também a me deslocar, vir para esses eventos, está participando esses anos todos do TDC. É uma registradora de recebível do mercado financeiro, nosso foco é em pessoas, tá? Quem quiser trabalhar comigo, trabalhar no meu time, é só entrar em contato comigo, e a gente tem muitas vagas. E aí é legal eu mostrar também um pouquinho da empresa, porque vocês vão entender um pouco do meu trabalho. O que eu trago aqui para vocês é um pouco do que eu faço lá e o impacto. E é importante essas decisões de arquitetura para ver o quanto a gente muda o cenário de tecnologia, muda a entrega de valor dentro da companhia, né? Então, minha empresa ela tem 36 APIs, 29 workers, 3 bancos de dados, 120 headcounts. Isso na hora que a gente entrou em produção. E quando você vê, pô, Brandão, uma empresa com 36 APIs para o cliente não é muita coisa? Só que na frente eu tenho um gateway onde eu faço o mapeamento de todas essas APIs e vira uma Big API, né, que é uma boa prática de mercado. E essa é a primeira contribuição aqui. E é interessante que eu tenho uma série de microserviços totalmente distribuídos, com transações distribuídas na plataforma, onde eu tenho esse API Gateway que unifica isso tudo para o cliente, para a rua. Então, é bem legal que eu consigo manter os serviços com a separação por responsabilidade, cada microserviço com seu domínio bem desenhado. E hoje, a gente conta com 70 load balances para a rua, 4 clusters de GKS, né, cada um com 180 nós, é muito poder computacional, bastante poder computacional, e hoje eu tenho lá 12 bancos de dados no SQL, porque eu processo muito dado massivamente, é muita informação massiva que eu processo, e aí eu preciso de bancos de dados onde não me geram alguns estados de lock, porque eu faço transações distribuídas, então eu uso algumas outras técnicas para poder garantir a consistência do sistema. Tá? Aí eu trago também um gráfico, para vocês terem uma noção, o nosso pico aqui de instâncias de servidor, a gente usa o Bigtable para fazer persistência de transação no NoSQL, e a gente chegou a 215 instâncias por zona. Né? Então, é muita coisa, é muito poder computacional. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui algumas técnicas. A minha empresa hoje, atualmente, usa o Google Cloud para fazer os deploys, né? Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui, o foco é em Azure, mas você também consegue fazer o mesmo depara de arquitetura para o Google Cloud, para a AWS ou para uma outra cloud, porque no final das contas, todas elas têm produtos que meio que se cruzam, né, com suas finalidades. É claro que cada uma tem sua especificidade, é melhor em uma coisa e melhor em outra, mas você consegue aproveitar, até porque nossa visão aqui é mais macro, não é uma visão muito no detalhe, é uma visão muito mais sobre pattern, sobre arquitetura, uma visão muito mais madura sobre desenho de sistema. Essa que é a proposta. E a TAG ela faz parte do grupo Stone Co, tá? Que é a empresa que eu trabalho. Vocês terem noção aí do volume e do impacto. A Stone hoje tem 13% do mercado de cartão de crédito, então a gente processa bilhões de reais. Meu time hoje na TAG, cada IF que eles escrevem na madrugada, a gente realmente processa bilhões de reais. Eu não estou falando bilhões de reais só para dar uma ordem de grandeza, dizer que é dinheiro para caramba. A gente realmente processa bilhões de reais toda madrugada. Então, a gente precisa realmente de ter um sistema onde consiga
tem uma taxa de processamento altíssima, e isso a gente utilizando muitas das técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma visão geral sobre experiência profissional: eu estava na Estônia, tenho 24 anos na área de tecnologia, como falei, já trabalhei com o exército, montei tanque de guerra, um monte de coisa bacana aí que eu vou contar ao longo. Quem me acompanha no TDC já sabe bastante aí das histórias da minha área, carreira profissional e tudo que eu toco aqui. Então, quem quiser trabalhar no meu time, é só entrar em contato, beleza? Bacana, vamos ao proposto aqui, o processamento assíncrono em APIs, Zurich Cloud. E aí eu vou focar bastante aqui na arquitetura, visão geral de componentes, o que a gente pode usar para resolver problemas, tá? E aí eu deixei também no início da apresentação um bom material sobre microserviços, porque eu gosto muito de frisar esse desenho, porque é muito importante a gente ter a noção de separação por responsabilidade. A gente tem que é técnico, que ama a tecnologia, né? A gente abraça até alguns padrões, alguns produtos, né? Que eu gosto muito de RabbitMQ, eu gosto muito de Kafka. Você já começa o desenho colocando tecnologia quando alguém chega com um problema. E essa não é a maneira certa de resolver o problema. A gente não pode ser tecnologia por tecnologia. Tecnologia tem que resolver um problema de negócio. Então, quando você for desenhar os seus contextos de microserviços, na verdade, você tem que dar um passo atrás e desenhar seus contextos de domínio bem definidos. Porque senão tudo que a gente vai falar aqui, no final das contas, você vai ter problema lá na frente. Você não vai conseguir escalar um servidor, você não vai conseguir dar throughput. Na hora de fazer uma manutenção para dar resposta rápida ao negócio, porque mudou uma regra, você vai ter um roadmap de um mês e meio para poder virar o sistema. Esse tipo de coisa não é legal. Eu vou dar um exemplo aqui de separação por responsabilidade no meu contexto, que é pagamento. E como falei para vocês, o pagamento é massivo. Na Black Friday, por exemplo, a gente escala servidores antigamente, né, em 2014, quando a gente não tinha um desenho muito maduro, a gente escalava a empresa. Eu pegava os servidores e dobrava de tamanho, triplicava de tamanho para poder aguentar a Black Friday, porque eu processo em 3 dias o que eu processo um mês inteiro. Para vocês terem uma ideia, a gente tem clientes como Renner, como lojas americanas, enfim, clientes que na Black Friday tem um volume muito grande. Mercado Livre, enfim, bastante gente. Então, o que acontece? Quando você separa os contextos bem definidos, você consegue subir os sistemas, escalar os sistemas de forma ordenada, né? E isso na cloud também, no Azure Cloud ou qualquer outra cloud, é muito bom, porque você ganha eficiência também, não só do ponto de vista de transacional, mas também do ponto de vista de custo, né? Ninguém quer gastar dinheiro para caramba, todo mundo quer ter eficiência operacional. Então, esse papo de microserviços, ele vem um pouco antes, quando se fala de domínio. Aí eu mostro esse desenho aqui, só para a gente ter uma visão geral também, sobre topologia, desenho, enfim. Sistema centralizado, descentralizado e distribuído. Quando eu falo em sistema centralizado, que é o nosso monolito, eu tenho um ponto único aqui, eu processo tudo aqui, né? O sistema descentralizado é o microserviço, que é o que me propõe aqui nessa palestra, aqui, conversar com vocês como é que a gente implanta essas coisas no Azure. E sistema distribuído, onde eu tenho lá os cores processando minha regra de negócio, que eu não sei exatamente onde ele está processando, porque está 100% distribuído. Um exemplo disso aqui é blockchain, AK.NET, entre outros assuntos aí bacana. Então, vamos focar aqui nos sistemas descentralizados. Deixei também aqui material, tá, sobre implantação. Outro ponto importante que eu falei sobre domínio, leiam, tá? O Eric Evans, discutam no seu time, é muito importante o desenho de domínio. E aí já deixei algumas dicas aqui de infraestruturas, Clean Architecture também, para vocês poderem focar aí nas arquiteturas de vocês. E eu não vou descer nesse desenho, porque não é a proposta, mas não tem como falar de microserviço, throughput, taxa, API, hoje em dia, sem passar por esses tópicos. E numa arquitetura de microserviços, o que a gente propõe é ter uma API exposta para a rua, onde tem os clientes que vão se conectar, fazer todo o envio de dados, né, de sua regra de negócio, e para dentro de casa eu tenho uma série de possibilidades. Hoje, geralmente, a gente faz a comunicação ali entre microserviços, entre processamento, a gente faz via HTTP, gRPC, SocketStream, ou então usando message brokers como Kafka, RabbitMQ, entre outros, né? E uma visão geral sobre processamento síncrono e assíncrono, que aí eu estou amarrando todo o sistema
em um desenho de arquitetura, os sistemas, principalmente os sistemas legados, a gente tinha o costume muito de fazer o sistema todo assim, todo síncrono, né? Onde eu tenho lá a dependência. Eu mando uma requisição para a minha API, que é esse cara que está na borda, ele manda o request para o serviço interno, para o próximo serviço, para o quarto, onde todos esses caras aqui geram um encadeamento. Isso é um problema, porque eu posso ter esse cara aqui que processa em 10 milissegundos, 10 milissegundos, 10 milissegundos, esse cara aqui leva 5 minutos. O tempo total que o cliente vai esperar é a soma dos três. Mas o problema é que eu estou gerando um comportamento de bloco, que esse é o termo técnico, onde eu bloqueio esse recurso, porque ele espera esse espera esse, e esse espera esse. Então, esses 5 minutos, esses caras estão gerando um bloco. As threads, os processadores, os ponteiros lá, quem curte bastante descer um pouco mais o nível, estão todos lá apontados com o endereçamento do outro servidor, aguardando a próxima execução. Então, você gasta mais recurso nesse fluxo. E quando você vai para um fluxo assíncrono, seja usando fila, ou pipeline de function, ou pipeline de HTTP, você tem um outro efeito que é mais bacana. Você faz a requisição para esse cara, o processo que ele tem que fazer, geralmente a API, ela vai validar o seu contexto, verificar se aquela informação está correta e tudo mais. Aí ele responde um código HTTP informando, eu recebi a sua requisição e vou processar. E esse cara aqui, ele envia a mensagem para o próximo cara e faz o processamento. Quando ele faz o envio da mensagem, ele já se libera para a próxima requisição. E esse cara aqui passa a dar conta da mensagem. E esse faz a mesma coisa, e esse faz a mesma coisa. Então, tem que ser feito. Enquanto eu estou processando essa terceira mensagem aqui, a primeira mensagem aqui, tem uma segunda chegando aqui e uma terceira. Então, tem um efeito maior, eu consigo aproveitar o quê? Um paralelismo maior. Quando eu faço isso, eu tenho mais eficiência. É claro que aumenta a complexibilidade de manutenção, mas você também ganha muito mais eficiência. E quando a gente fala de message broker, é basicamente o que a gente quer fazer, é ter um produtor de um lado e o consumidor do outro, né, para poder desacoplar. E aí, trabalhar com fila é super divertido, né, porque você consegue calibrar os throughputs. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Quando a gente trabalhava na Stone Pagamentos, ou na Propetec, um sistema completamente síncrono, na hora que o meu cliente aumentava o workload dele, eu tinha que aumentar o workload todo do meu data center, porque é tudo dependente um do outro. E eu tinha que acompanhar a borda. Quando eu desacoplei o sistema e coloquei uma fila atrás da minha API, o que aconteceu? Meu cliente sobe o workload, aí eu percebo que a fila está aumentando. E aí eu escalo minha infra de acordo com a minha necessidade de processamento. Na medida que ela abaixa, eu abaixo também. Então, eu consigo usar a elasticidade muito melhor do sistema usando fila para poder desacoplar os dois workloads. E esse efeito acontece, por exemplo, na Black Friday. Não sei se vocês já perceberam no processamento assíncrono, quando você faz uma compra na loja americana, por exemplo, ele fala assim, você fez sua compra. Aí você fala, legal, comprei o produto. Aí, da meia hora, chega uma mensagem, sua compra foi aprovada. Aí você fala, eu já fiz a compra e já deu sucesso, e ele aprovou só agora. Por quê? A gente faz processamento assíncrono, a gente recebe a sua requisição, eu te dou um ok, eu recebi, e depois eu faço todo o processamento, verifico o item em estoque, se eu posso te entregar, se eu não posso, o prazo e um monte de coisas. Depois que isso tudo está ok, eu vou lá e te dou uma notificação, que aí meu processo é assíncrono. Eu recebo a mensagem, te dou ok, processo de acordo com a minha capacidade de workload, termino o meu processamento e te mando uma notificação. Ou seja, eu te desacoplei completamente do meu workload interno. Então, eu posso ter a escala que for, o investimento que eu quiser fazer aqui, desde que eu mantenha um SLA de resposta assíncrono com você que seja viável. Nesse exemplo, para um ser humano, meia hora, 40 minutos que seja para chegar uma confirmação, às vezes não é um problema, dado que você já deu o aceite para ele daquela compra. Então, voltando aqui a nosso processamento, no processamento síncrono, eu travo todo o meu contexto de flow, né, onde eu tenho lá o bloco entre os servidores, e no processamento assíncrono eu consigo fazer com que eu não tenha esse bloco. Só que você tem a responsabilidade de notificar, seja sucesso ou insucesso, o seu cliente num tempo acordado, né? Claro que ele não vai ficar esperando a vida inteira. Então, cada negócio que a gente está envolvido, essa notificação pode acontecer de uma forma. Por exemplo, se você está comprando uma pizza,
se deu uma previsão de entrega em 40 minutos, você tem aquele tempo ali para o iFood te notificar, te dar toda a informação que você precisa. Não dá para o cara te notificar no dia seguinte. Já numa compra, o cara comprou, fez uma compra meia-noite, dependendo do tipo de compra, perfil de cliente, você notificar ele 1 hora depois ou 2 horas depois, não é um problema, né? Então, vai depender do contexto aí de negócio que vocês estão envolvidos. E aí, importante falar sobre APIs, é falar sobre protocolo, tá? A gente está usando hoje em dia a API REST para caramba, né? E quando eu falo usar a API REST, a gente sabe que ainda tem muito sistema legado usando SOAP e outros meios de comunicação, e a galera está falando bastante de usar JSON, REST, né, esse tempo todo, e agora a gente deveria já estar usando uma tecnologia superior, que é o HTTP2, em cima, usando gRPC. Então, é mais uma dica para quem estiver desenvolvendo aí arquitetura em Python, passar a usar gRPC nas suas APIs. Então, deixei um material também bem bacana sobre HTTP2, e ele tem uma série de vantagens, né? Ele é um protocolo binário, então ele vai lá, ele vai passar todo o seu string de bytes binário, de forma binária, tem compressão no header e também consegue fazer push. Tá? Ele é muito bacana. E essas funcionalidades eu não tenho no HTTP1. Eu tenho aumento de segurança, porque a comunicação dele é totalmente criptografada, e eu tenho também priorizações de fluxos, o que é muito interessante para quando você faz processamento de transmissão massiva. Né? Então, a REST usa HTTP 1.1 e o gRPC usa HTTP 2. Para vocês terem uma noção da vantagem do HTTP2, o HTTP1, toda vez que faz uma requisição, ele vai lá, faz o handshake do socket, faz toda aquela negociação por trás do TCP, faz o handshake, depois ele faz a transmissão do header, do body, de tudo que ele precisa. E toda requisição, internamente, ele faz esse flow. Você não enxerga, né? É claro que a gente, como desenvolvedor, a gente só chama SDK e quer ver o retorno de sucesso. Mas por trás acontece muita coisa. E toda vez que o HTTP1 você faz uma requisição, é uma conexão nova. Ele não consegue manter múltiplas conexões, ele não consegue, e ele é um protocolo serial, então ele vai passando um byte por vez ali, ele não consegue abrir paralelismo na transmissão. Já no HTTP2, você consegue manter conexões persistentes. Você fez aquela negociação com o servidor, você consegue deixar aquela conexão em pé e fazer toda a transmissão de bytes sequenciais ou novas requisições em cima daquele mesmo handshake que você montou no TCP. Isso é uma das vantagens incríveis do gRPC. Então, a galera que estiver desenvolvendo em Python, comece a olhar o gRPC para fazer, principalmente, troca de dados entre microserviços internos. Eu entendo que, para o cliente, é muito difícil você colocar uma documentação de gRPC, porque o REST já é difícil, né? Imagine gRPC. Mas repensem, principalmente, nos sistemas internos, onde a gente faz consumo de dados entre microserviços, né? Então, deixei um material aqui sobre o gRPC, o acesso ao documentação oficial, e também algumas informações sobre como ele foi montado internamente e o porquê que ele é também tão bom. E ele foi criado basicamente pelo Google, né? Ele que defendeu bastante aí a tese, inclusive ele criou um projeto para o HTTP, onde ele queria evoluir e levar toda essa tecnologia para o HTTP2. Então, ele criou um projetinho chamado, deixa eu pegar aqui o nome dele, SPDY, e aí ele desenvolveu todo essa facilidade do HTTP2 e depois levou para o mercado essa novidade, onde o mercado abraçou e trocou o nome do projeto do SPDY para HTTP2. E aí, o gRPC, ele usa o HTTP2 como um dos seus layers, né? Então, tem o layer desse TCP, HTTP e o layer do gRPC. Aí, a Microsoft também disponibilizou lá a documentação oficial dela, onde ela faz o comparativo também de API REST e API JSON. E aí, o interessante, que na plataforma do Google Cloud, por exemplo, que foi um dos motivos da gente ter escolhido na época, a gente, como o meu negócio tem uma característica massiva, né, de dados, a gente preferiu usar um cara que conseguisse ter também uma rede bem boa para esse caso. Então, a TAG utiliza o GCP. A Stone, para muitas soluções dela, usa Azure, mas exclusivamente na TAG a gente usa o
GCP por causa disso. Tá? E todos os produtos, você baixa uma SDK, por exemplo, do Bigtable, para fazer a transferência para o banco de dados, fazer toda a transação, tudo mais, ele usa gRPC, ele sobe o canal gRPC e você fica trafegando dados com conexão persistente. E aí é muito bacana, porque quando você entende a tecnologia, como é que funciona por trás, a gente, por exemplo, no código, levanta camadas singleton, estáticas, né, justamente para a gente aproveitar a conexão persistente, não fico derrubando o componente, uso o mesmo canal para fazer transmissão, então faz isso com que o throughput seja muito alto. Tá? Então, quando vocês estiverem desenvolvendo soluções em Python para comunicação entre microserviços, subam canais persistentes com gRPC, vocês vão adorar. É muito bom mesmo. E aí, por que é legal? Ele usa o protobuffer, né, por trás. E aí, ele basicamente encapsula o seu domínio e faz um contrato entre as duas pontas, onde você tem lá o protobuffer dos dois lados, né? E aí, ele trafega exclusivamente só o dado, só a informação, em pequenos pacotes de dados. E isso ele é mais eficiente que o próprio JSON, XML, porque ele não passa o metadado junto. Né? Ele tem um esqueleto de um lado, esqueleto do outro, ele consegue trafegar somente a informação. Então, é interessante também para a galera que estiver desenvolvendo APIs aí em Python, usar o protobuffer, que aí o protobuffer, junto com o gRPC, que, na verdade, as coisas estão intimamente ligadas, né? Mas são coisas diferentes, mas estão intimamente ligadas, porque um faz uso do outro, de dependência total. E aí você também consegue usar o protobuffer separado. Quero pegar o protobuffer para fazer parse de outra coisa, você também consegue. Por isso que eu gosto de mostrar o gRPC separado do protobuffer, porque é um componente associado ao outro. Então, basicamente, você tem trocas lá de protobuffer request de um lado e request por outro. E ele usa todo o HTTP2 por trás para poder fazer essa transição de dados. Então, já deixei também um material bem completo aí. E aí é legal quando a gente, como arquiteto, fala, então, gRPC é melhor do que REST, vou subir meus códigos em Python, vou colocar lá meus servidores todos para se comunicar, meus workloads, vou parar de usar o REST, vou usar gRPC. E aí eu trouxe aqui por elegibilidade, quando você olha, o gRPC é melhor que o REST, GraphQL, porra, é sensacional. Mas quando você está falando de experiência do usuário na ponta, o GraphQL é muito melhor. Né? Então, como arquitetos, a gente tem que ter noção do quê? De como as coisas funcionam, ter aquele cinto de utilidade, e na hora de votar na mesa a arquitetura, você escolher o melhor componente para isso. Tá? Isso é muito importante. Avançando aqui, já no nosso proposto do Azure Cloud, ele é computação na nuvem, né? Acho que é um negócio que a gente não precisa entrar em detalhe e explicar exatamente o que é computação na nuvem, porque a galera já está bem acostumada com os termos. A gente tem aí AWS, Google, Alibaba Cloud, Oracle Cloud, Azure Cloud, e aí ele tem uma série de facilidades, de componentes. Eu vou mostrar alguns aqui que eu uso em meus projetos dentro da Stone e dentro da tag para algumas coisas específicas. Tá? A parte transacional na tag a gente usa o Google Cloud, mas algumas coisas a gente usa o Azure. Mas na Stone a gente usa bastante o Azure. E aí tem um portfólio gigante de funcionalidades. Ele cobre também todo esse desenho de IAS, PAS, né, de size, todas essas três colunas em verdinho. E aí você consegue também, através de um site bem bacana, descobrir quais serviços são IAS, PAS. Esse link eu vou deixar aí para vocês também acessarem. Vocês conseguem lá identificar quais serviços e qual nível de serviço que ele vai te entregar. É bem bacana. E aí a gente está nessa visão, né, de multi-cloud, é o que eu estou indo lá na empresa. A gente está usando o Google Cloud, mas a gente não quer ser dependente completamente. Então, a gente também está ajustando nossos componentes para poder conectar também em mais de uma cloud e até mesmo em data centers on-premise, tá? Para algumas funcionalidades. Por exemplo, a engenharia de dados vale a pena a gente jogar no on-premise, o transacional deixa no cloud. Então, tem algumas jogadas em relação a custo e performance que a gente está estudando de fazer. Aí, o primeiro cara bacana é o barramento de serviços, né? Onde você tem lá, sobe uma API e você tem lá a fila e o consumidor do outro lado. Então, o Azure Service Bus é poderoso, ele usa AMQP também, então a galera que está em Revit consegue migrar para o Azure Service Bus sem muito dificuldade. É claro que o Revit usa o protocolo 0.9, que é o beta ainda do AMQP, não é
não é o nível mais alto, mas você tem ali uma proximidade de features muito grande, tá? Então, você consegue fazer uma migração bem bacana. E no desenho de arquitetura, eu consigo lá desacoplar meus workflows da mesma forma que eu falei para vocês. Tem uma API virada para a rua, meus workloads, e aí eu consigo equilibrar todo o meu processamento através desse cara. E para a conexão dele é muito simples, né? Tem um código Python aqui, onde eu faço o import, eu tenho as variáveis de ambiente, e aí eu chamo uma string de conexão, subo o cliente, faço na linha de single message, eu estou preparando ali a minha mensagem para o service bus, eu faço passe para o binário dele, que é o que a classe que ele entende, e depois eu vou lá e só dou um send. Você já publicou a mensagem. Também você pode fazer ela em batch, né? Você tem várias mensagens, você consegue mandar massivamente para o service bus. O código é muito simples. E aqui um código de consumo. O cara que está do outro lado, recebendo a mensagem que veio da API, né? Então, recebi da API, a API publicou na fila, do outro lado eu tenho um consumidor, ele consome aquela fila, um pedido, uma ordem, enfim, para fazer aquele processamento, e também é muito simples o código para implementação. Aí, sempre separando aí o problema de evento, mensagem, definição, o que é um evento, uma mensagem. Tem alguns outros recursos que a grade de eventos, Hub, você também pode usar, tá? Para poder fazer processamento, que basicamente mensagem eu estou produzindo entre sistemas e o Hub e o evento, geralmente é uma troca de estado, alguma coisa dessa que eu quero notificar. Por exemplo, eu fiz uma compra, eu quero saber o estado dela, então vem um post, notificação via um evento. Então você pode usar o Hub de eventos para poder fazer essa mensageria. E com o que a gente usa geralmente mais massivamente é o Notification Hub para poder notificar todos os eventos de mudança de estado de objeto, né? Um cara que eu sou apaixonado também é o Azure Function. Você pode rodar em .NET, Node, Java, Python, o que você quiser. Ele é serverless. E você também pode subir uma API com Function, que o pessoal geralmente tem dificuldade de entender. Eu tenho uma função lá que eu consigo colocar no Function, distribuir e tudo mais. Se você quiser escrever uma API para a rua, com o Function você também consegue. Então, você consegue montar um pipeline de processamento só com Function também, se você quiser. Eu já fiz isso para algumas coisas e fica bem interessante a nível de escala. Como ele é serverless, você consegue usar toda a elasticidade do data center para poder conseguir fazer o processamento. E aí eu deixei aqui alguns códigos, encadeamento de função, que é o pipeline, ou fazendo fanout, que é distribuição e agregação, né, que é o fanin. E você também consegue subir uma API usando Function para a rua, usando seu códigozinho lá em Python dentro do Azure, tá? Que aí é outra coisa que a pessoa fala, Azure é mais .NET. Não é isso. Azure é cloud. Você consegue usar Java, enfim, outras linguagens bem bacanas aí para poder fazer a implementação. Aí eu mostro aqui uma arquitetura básica do Notification Hub. Outra opção de deploy também, além do Function, o App Service, que eu gosto muito, ou o próprio Kubernetes, que aí é o cara mais massivo que tem e mais customizável, onde você também consegue montar todo um pipeline de processamento e versionamento, tá? Eu deixei aqui uns 2 desenhos basicamente do uso. Esse cara aqui tem um pipeline todo construído, onde desde o código fonte lá em cima, onde o desenvolvedor altera, gera um trigger no GitHub, eu faço a compilação, né, construo o container, faço o build dele, publico a imagem no registry e depois eu vou lá e subo a release dentro do Kubernetes. Hoje eu faço assim dentro da tag, dentro da Stone. Cara, é incrível. O pipeline funciona perfeitamente. Um cara de banco de dados que a gente pode usar nesse pipeline para poder resolver problemas é o Azure Cosmos DB. Ele é bem bacana porque você pode usar o core dele, o próprio core do Cosmos DB, ou pode usar a API dele nativa para MongoDB, ou você pode usar também a API do Cassandra. Cara, é sensacional. Esse banco de dados do Cosmos DB, ele é massivo, aguenta muito throughput, ele é geo-distribuído. O código dele para implementação também é muito simples. Eu fiz o import aqui, ó, chamei as variáveis, que aí vocês têm lá a senhazinha, que vocês vão ter a chave, né? Chamei um client, o nome do banco de dados, chamei o banco de dados, peguei aqui o container, que é basicamente a coleção, né? E fiz um range aqui de 1 a 10 para ele fazer um insert, só para deixar simulado aqui para vocês. Só esse código aqui para fazer um insert. É muito simples.
E aí, o Azure tem SDK para um monte de linguagens, .NET, Java, JavaScript, Python, C, C++, Go, Android. Cara, geralmente a gente tem isso tudo no ecossistema. Por exemplo, meu time core usa .NET, usa Python para Function, ou Go. O meu time de front usa .NET e usa Node. Meu time de ciência de dados usa Python. Eu tenho essa salada toda de tecnologias dentro do meu time, né? Justamente porque a gente usa a nuvem e desacopla os serviços usando barramento de dados ou chamadas HTTP. O Azure tem seu status page, tranquilo de você acompanhar e também entender degradações. E eu deixei aqui alguns desenhos também de arquiteturas. E aí eu vou mostrar só uma ou duas, tá? Justamente por causa do tempo. Então, tem aqui o acesso ao meu web service, a fila, e aí meu function, que está fazendo o papel de worker, pegando cada mensagem, fazendo processamento, e aí ele dá conta das persistências de dados. Outro cara bacana aqui é um que eu consigo, apesar de ser RSS uma coisa mais antiga, mas aqui eu vejo um trigger de mensagem que bate no código DB, e o código DB gera um trigger para uma function, onde nisso gera-se um pipeline. Então, por exemplo, você pode gerar um evento a partir do insert no banco. Tá? O código DB ele também gera eventos para fora. Ele é muito bacana. E essa é a última arquitetura que eu queria mostrar para vocês, onde eu tenho lá a minha API, pode ser uma API Management, ou pode ser o Kubernetes, pode ser o App Service, pode ser uma function. Aí eu bato num segundo workload, essa comunicação aqui pode ser gRPC, por exemplo, eu recomendo. E aí, dado esse processamento, ele persiste, manda o signal service para poder fazer alguma notificação para algum front, e aí manda para o Notification Hub, devolve a informação para o cliente, que deu sucesso, insucesso ou avançou. E aí fica muito fácil de você avançar para arquiteturas mais complexas, como o CQRS, por exemplo, onde você separa a transação de consulta, né? Quando você usa esse componente que eu mostrei para vocês. Tá? E aqui uma última arquitetura que eu vou deixar no material, que vocês vão ter acesso de tudo da palestra, onde eu tenho aqui uma saga só usando Function e Event Hub para fazer toda a transação e a mudança de estado, onde eu tenho uma notificação para o cliente. E nesse caso, inclusive, ele está fazendo pooling numa Function. Né? Eu não estou usando nenhum serviço de notificação. Ele faz um pooling aqui para saber o estado do pedido dele. O Azure tem um free plan, aí é legal para vocês brincarem. Isso tudo aqui, é de graça. 700 horas de máquina, banco de dados com até 250 gigas, Function, 1 milhão de execuções. Você pode executar por mês 1 milhão de execuções no plano free, tá? Isso é muito bacana para vocês entrarem e testarem o plano free. Ele é gratuito aí por 12 meses. Eu vou deixar esse livro aqui como recomendação de arquitetura para vocês lerem aí, é muito bacana. Tem muito do que eu falei aqui, muito mais dicas, tá? E a certificação de Azure Architecture para quem quiser avançar aí, inclusive, se tirar essa certificação, me liga na hora que eu tenho posição para você. E a documentação no Azure, cara, é fantástica. Tem todo esse passo a passo aqui que eu mostrei. Acessem o canal, que eu vou colocar mais coisas mais bacanas, tem um monte de coisa boa lá para vocês, para a gente poder manter essa interação. Aqui é um local muito bom para a gente abrir a cabeça, ver outras coisas, ver outras possibilidades, entrar em contato com pessoas que fizeram coisas diferentes, mas vamos continuar esse contato aí no dia a dia próximo, daqui para frente. E até o próximo TDC aí. Obrigado.